Olá, meus queridos alunos aqui do Bicharada Poliglota, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu primeiro quero pedir desculpas pela demora em postar mais uma aula, mas é que as coisas por aqui estão muito difíceis, muita correria. Mas estamos aqui de volta. Você sabe que aqui no Bicharada Poliglota o gato late uau uau, o cachorro mia miau e o nosso mascote o ursinho faz uhul. Sejam muito bem-vindos e se preparem para mais uma aula maravilhosa aqui no canal. Dessa vez sobre as conjunções subordinativas. Falamos na última aula de conjunções coordenativas, não é isso? E hoje a coisa pega mais um pouco porque as subordinativas são em número maior, portanto merecem mais atenção, beleza? Vamos então à nossa aula de hoje. Deus abençoe e nos ilumine. Muito bem. Conjunções subordinativas. Olha que cara bonita desse camarada aí. Um gatão, hein? Não, é um cachorro que mia. Muito bem. As conjunções subordinativas, o que elas são? Elas são palavras, né, que invariáveis, ou seja, elas não mudam, tá bom? Nós vimos lá na primeira aula sobre classes gramaticais que há as palavras variáveis na língua e as invariáveis, aquelas que mudam e aquelas que não mudam, aquelas que variam em gênero, número e grau e aquelas que não variam, tá bom? Muito bem, elas ligam orações, orações, a gente sabe que cada oração é aquele que tem um verbo. Às vezes a oração pode ter uma palavra só e é um verbo, é uma oração, tá bom? Cuja relação é de subordinação. Que subordinação? Entre a oração principal, tá aqui, e a oração subordinada. A conjunção ela vai iniciar a oração subordinada, mas a oração subordinada pode vir na frente, tá bom? Quando o período está inverso, a oração subordinada está vindo antes da principal, então a gente precisa ficar atento para isso. São dois tipos, tá bom? As integrantes e as adverbiais, tá legal? Então, muito bem, vamos lá. Vamos começar com as integrantes, que tem apenas duas conjunções, que e se, tá bom? Essas orações subordinadas, com o que e o se, elas introduzem as chamadas orações substantivas. Por que orações substantivas? Porque elas ocupam o lugar de um substantivo, de uma função substantiva, que a gente estuda na análise sintática. Olha só, elas são os sintagmas nominais, que desempenham a função. Por exemplo, quem ocupa a função de sujeito na oração? Não é o substantivo, a palavra mais importante do sujeito? Do objeto direto não é a mesma coisa? Não é um substantivo? Do objeto indireto também não é um substantivo? Do complemento nominal, também do predicado, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, do aposto. Então essas orações elas são chamadas substantivos porque elas ocupam o lugar de um substantivo na oração subordinada, tá bom? Vamos ver os exemplos a seguir aí, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, é necessário que eu vá até você. Muito bem, eu já sei que aqui eu tenho uma conjunção integrante que, certo? Lembram quando a gente estuda análise sintática que a gente encontra o verbo e pergunta a ele para saber o sujeito. O que é, não é isso? Então, olha, o que é necessário? É necessário isso. Isso aqui, ó. Vamos trocar por isso, para facilitar a nossa vida. Tá bom? Ora, isso é necessário, certo? Isso é necessário. Certo? Isso é necessário. É um O, não é um U, não. Então, esse que eu vá até você é o sujeito desse verbo aqui, ó, do verbo ser que está na forma verbal é. Tá legal? Então, o que formou? Formou uma oração subordinada, substantiva,
subjetiva. Ora, por que ela é uma oração? Porque ela tem um verbo, o verbo vai aqui, ó, certo? Por que ela é subordinada? Porque ela está ligada à oração principal, ela é dependente da oração principal. Por que ela é substantiva? Porque ela está no lugar do substantivo. Ó. Isso é necessário, não está no lugar de um substantivo, é um pronome, mas está no lugar de um substantivo, da função do substantivo. Aqui ele é um pronome substantivo. Ele é o sujeito dessa oração, e isso é necessário. Certo? Então, por isso ela é substantiva. E por que é subjetiva? Subjetiva porque ela é sujeito da oração. Ó. Isso é necessário. Pegou? Vamos para uma seguinte. O professor disse que vai aplicar a prova. Ora, agora a gente encontrou o verbo. A gente tem um sujeito. Sujeito é quem? O professor. A gente encontrou o verbo, disse. Ora, o que ele disse? Ele disse isso. Vamos trocar de novo. Estou embolado com essa caneta aqui, mas vamos lá. É porque eu estou escrevendo muito de lado. Então vamos lá. O professor disse. Ele disse o que? Ele disse isso. Então esse isso é o objeto direto do verbo transitivo direto aqui, ó. Verbo transitivo direto. Beleza? Então isso aqui é um objeto direto do verbo, certo? Só que eu tenho aqui, ó, um verbo, que no caso é uma locução verbal. Lembra da locução verbal? Eu tenho um verbo auxiliar, que no caso aqui é vai, e o verbo principal aplicar, que está numa forma nominal. Quais são as formas nominais? Infinitivo, que é isso aqui, terminado em R, gerúndio, terminado em NDO, e particípio, terminado em DO, TO, DA, TA, tá bom? Então, já que tem um verbo, formou oração, por isso oração subordinada. Aí qual é o nome? Ó, o SOD, ó, oração subordinada, porque está subordinada ao professor disse, que é a principal. Substantiva, porque ela ocupa o lugar de um substantivo, né? O objeto direto não tem por função principal um substantivo, então ela está no lugar do substantivo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela é um objeto direto do verbo disse. Tá bom? Ana se convenceu de que, presta atenção nisso, de que nada foi em vão. Ora, aqui eu tenho um objeto direto, aqui eu tenho um objeto indireto. Quem se convence de alguma coisa. Aqui eu tenho um verbo. Ó. Certo? Então, a minha oração agora, porque tem o verbo também, ó, nada foi, ó. Eu tenho uma oração subordinada, porque está ligada a Ana se convenceu, substantiva, objetiva, indireta, porque eu tenho a preposição de. Então a oração subordinada começa aqui, ó, tá bom? De que nada foi em vão. Preste atenção na diferença desse aqui. Esse cara aqui, ó, ele não é verbo. Ele vem de um verbo. É um substantivo de verbal, é um substantivo abstrato. Então, não há necessidade. O verbo está aqui, ó. Não há necessidade. Só que quem tem necessidade de alguma coisa, certo? Qual é a necessidade? Que não há de que ele venha hoje. Então, esse camarada aqui, ó, tem uma oração, venha, ó, certo? Hoje. Então, ele vai ser uma oração, certo? Começado aqui, ó, em D. Oração subordinada, porque está subordinada, não há necessidade. Substantiva, porque ocupa o lugar de substantivo. Completiva nominal. Por quê? Porque está complementando esse nome. Entende? Se eu disser Ana se convenceu, você vai perguntar de quê? Aí é um complemento verbal. Se eu disser não há necessidade, você vai dizer de quê? Mas aqui não é verbo, aqui é um substantivo. Então, por isso, esse complemento nominal está complementando o nome, tá bom? Meu desejo é, olha o verbo ser aqui, ó. E aí o que? Que haja paz, ou seja, meu desejo é esse. Então, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque aqui está funcionando como um predicativo do sujeito desejo, certo? Meu desejo.
É o predicado, a qualidade, né, do sujeito. Qual é o desejo? Que haja paz. A seguinte, só quero isso. Ó, os 2 pontos aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? De que haja paz. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Porque isso aqui está no lugar de aposto. Lembra? Daqueles apostos que a gente estudou lá, aposto explicativo, aposto resumitivo e por aí vai. Então, só quero isso. O que eu quero? Isso aqui, que haja paz. Tá legal? Tudo bem, vamos seguir aí. Número 2. Número 2 agora são as... Aqui lá nós vimos as substantivas, as subordinadas e substantivas, tá bom? Agora nós vamos para as adverbiais. Adverbiais. Vocês são mais, ó. Causais, condicionais, conformativas, concessivas, comparativas, consecutivas, proporcionais, temporais, finais. Olha só, o que elas fazem? Elas exercem o papel de adjunto adverbial, ou seja, na frase, na oração comum, elas funcionam como um advérbio. Então eu preciso estar aprendendo os advérbios, e lembrar dos advérbios, compreender os advérbios, para conseguir entender essas orações aqui adverbiais. Lembrem de uma coisa que eu sempre falo, que os nomes são muitas vezes autoexplicativos. Então veja os nomes: causais, condicionais, conformativas, concessivas, comparativas, consecutivas, proporcionais, temporais, finais. Vamos ver cada uma delas e aí a gente vai ver que elas realmente são muitas vezes autoexplicativas. Vamos seguir. Tranquilo aí? Larga esse celular, rapaz. Desliga isso aí, meu Deus do céu. Presta atenção na aula. Oh! Celular é o terror, né? Mas é bom, é bom. Mas tem que saber usar, tá bem, galera? Vamos ver as causais aqui. As principais conjunções são essas aqui, ó. Por que, pois, por isso, que, uma vez que, já que, visto que, por aí vai, por fora. Presta atenção. Hoje não vou à escola. Porque vou ao médico. Olha o porquê aqui. Então presta atenção. O que ele diz aqui, ó, das causais? Que expressam a causa ou motivo da oração principal. Então, por que eu não vou à escola hoje? Para não ir à escola, meu irmão, eu brinco com os meus alunos, eu falo o seguinte, que eles só podem faltar à aula se a sogra morrer. Como são todos jovens, né? Eu não falo isso nas minhas turmas de EJA, né? Porque aí já são adultos. Mas os jovens não podem estar casados, não tem sogra, obviamente. Não é isso? Então, a gente só pode faltar à aula, faltar à escola, em último caso. E ao médico é uma situação dessas. Né? Então, vamos lá. Olha só. Qual foi a causa e o motivo de não ir à escola? Ir ao médico. Por que eu não vou à escola? Vou ao médico. Então, por que vou ao médico? Certo? Então, oração subordinada, adverbial, causal, certo? Oração subordinada, adverbial, causal. Fechado? Ó, ela está funcionando como advérbio e como advérbio de causa. Fechado? Tudo bem, vamos para a próxima. Vamos ver as concessivas. Preste atenção, olha as conjunções principais aí, ó. Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, enquanto vai por aí afora. Por mais que estivéssemos cansados, terminamos o trabalho. Ora, eu falei logo no começo que às vezes ela vai vir, ó, a subordinada no início. Então eu obrigatoriamente tenho que colocar uma vírgula aqui, ó, separando essa daqui, ó, terminamos o trabalho, é a oração principal, tá bom? Oração principal. O normal dela em língua portuguesa é vir no início, mas ela aqui está no final. Então a ordem está inversa. Então começou com a subordinada. Oração subordinada, adverbial concessiva. O que ela faz? Preste atenção aqui nisso. Ó, expressa uma quebra da expectativa da oração principal. Quebrou a expectativa, não quebrou?
terminamos o trabalho, por mais que estivéssemos cansados. Ou por mais que estivéssemos cansados, terminamos o trabalho. Não quebrou a ordem? Estou cansado pra caramba, mas terminei o trabalho. Fechado? Então eu não disse que muitas coisas, o próprio nome é autoexplicativo? Preste atenção nisso. Tá legal? Muito bem, vamos para as condicionais que tem nesses casos aí. A mais usada é essa daqui, ó, se e caso, as mais usadas. O se, né, mais ainda. O que elas fazem? Expressa uma condição, ó, na condicional, para a realização da oração principal. Olha só, iremos ao evento desde que não haja chuva. Aqui é opcional, então, olha só o desde que. Quando é que eu vou ao evento? Se não chover, ó. Se não chover. Caso não chova, iremos ao evento, certo? Caso João venha, faremos o serviço. Se João vier, faremos o serviço. É isso? Se puder, irei ao trabalho. Né? Quando é que eu irei ao trabalho? Se eu puder. É a condição. Poder, né? É a condição para ir ao trabalho. Que João venha é a condição para fazer o serviço. É isso? Não chover é a condição para ir ao evento. Não é fácil? Mamão com açúcar, molezinha. Conformativas, olha só, de novo, vai se conformar alguma coisa. Exprime o quê? Conformidade. Tem dificuldade. Tem poucas conjunções, conforme, segundo, como, consoante. Quando você pegar o sentido, a semântica das conjunções, aí fica facinho, tá bom? Faremos o trabalho conforme as orientações dadas pelo professor. Então, faremos o trabalho segundo as orientações dadas pelo professor. Faremos o trabalho, quase não sai, como o professor nos orientou. Faremos o trabalho consoante as orientações dadas pelo professor. Não é fácil? Fala a verdade. Beleza, mereço até um chocolate, hein? Vamos lá. Muito bem. Subordinadas adverbiais comparativas. Olha, exprime o que? A ideia de... Deixa eu pegar aqui de novo. E não era esse não. Aqui. De sentido de comparação. Estou errando muito isso aqui, mas eu vou melhorar nisso. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Presta atenção. As conjunções mais usadas são essas: mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidos de que ou do que. Então, ó, menos que, menor que, maior do que, maior que, pior do que, pior que, por aí vai. Qual, depois de tal, tal qual, que a gente vai usar aí embaixo, quanto, depois de tanto, e por aí vai. Então, vamos lá para o exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, está na ordem direta, então eu tenho primeiro a oração principal, certo? Ele é falso, é a oração principal. Tal qual o pai, aí eu tenho aqui, ó, é falso, certo? Porque eu tenho uma oração, então eu preciso ter um verbo. Só que quando eu digo ele é falso, tal qual o pai, eu não usei o verbo, mas entende-se que é tal qual o pai é falso, certo? A prata vale menos do que ou que o ouro, tanto faz, você pode falar do que, escrever do que, ou somente o que, entendeu? Então, com está certo e sem também está certo, tá bom? Então, a prata vale menos é a nossa oração principal, do que o ouro é, do que o ouro vale. A prata vale menos do que o ouro vale, certo? Isso aqui está implícito aí, mas a gente não repete. Fechado? Vamos ver a próxima. Muito bem, vamos lá. Subordinadas adverbiais consecutivas. Consecutivas. O que elas fazem? Exprime a consequência do fato expresso na oração principal. Qual é que deu aqui, ó? Vamos lá. Tem várias aqui, ó. Tal, tão, tamanho, tanto. Tem uma oração seguida seguida em uma oração, seguida pelo que em outra oração. Perdão, é porque me bolei aqui. De maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que.
Ele comeu muito, tanto que passou mal. Ora, não disse que a consequência do fato expresso na oração principal? Qual é a oração principal? Ele comeu muito, certo? Oração principal. Qual foi a consequência? Passou mal. Então eu tenho aqui a conjunção ou a locução conjuntiva, não é isso? Que, tanto que passou mal. Beleza? Fechado? Essa aqui, passou mal, é a consequência de comer muito. Tá fechado? Finais. Exprime a finalidade da oração principal. Essa é molinha também. Tem umas que são bem mais fáceis do que outras. Mas nenhuma é tão difícil que não se possa aprender, tá bom? Viemos aqui. Para que você veio aqui? Ó? Viemos aqui. Para quê? Oração subordinada, adverbial, final, certo? A finalidade é para estudar. Viemos aqui para estudar. Você foi à escola para estudar? Qual é a finalidade? Tem gente que foi à escola para bagunçar, né? Não pode de jeito nenhum. Que é isso? Então, oração subordinada, adverbial, final. Ele mentiu. Para que ele mentiu? Ele mentiu para que o deixassem sair. Finalidade. Ele mentiu a fim de que o deixassem sair. Fechado? Isso é mole, né? Proporcionais, outra. Aqui, o que é exprime? Proporção. É o sentido de proporção, a ideia de proporção. Então, a proporção que, ao passo que, à medida que, vai por aí afora. À medida que ele estudava, suas notas melhoravam. Por que as notas melhoravam? Porque ele estudava. Como ele ia aumentando à medida que ele estudava, ele ia, né, dar a ideia de que ele estava aumentando o estudo dele, à medida que ele estudava, suas notas melhoravam. Agora, lembra aqui, ó, obrigatório, porque a oração principal, que é essa daqui, está no final. A subordinada, oração subordinada, adverbial, proporcional, certo? Ela está no início da frase, então está na ordem inversa essa oração aqui. Beleza? Mamão com açúcar. Temporais. Muito bem, ó, de novo. Sentido de quê? De tempo. Não falei para vocês, ó, tem depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal, quando, assim que e por aí vai. Olha só. Assim que chegamos ao local, olha a vírgula de novo obrigatória. Olhamos cada detalhe. Essa aqui é a oração principal. Fechado? Prestem atenção. O que nós fizemos? Não. Nós olhamos cada detalhe. Quando? Ó, assim que chegamos. Né? Depois que chegamos. Quem mais pode caber aqui? Logo que chegamos. Mal chegamos ao local. Né? Mal chegamos ao local. Olhamos cada detalhe. E assim que chegamos ao local. Então, são várias que podem ser usadas nesse caso. E aí, dependendo do contexto da frase, não cabe uma, mas cabe outra. Tá legal? Fechado, meu povo lindo? Beijo no coração. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.